Amém, irmãos? Graças a Deus. Que alegria, que alegria, que alegria. Hoje é manhã de ceia. E eu tenho o privilégio de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. E de poder chegar e estar diante dessa... diante dos meus irmãos. E de poder cantar junto com os irmãos. E eu fico muito feliz porque são letras, que mexem muito com a gente. Se você, às vezes, para ouvir o que você mesmo está cantando, é muito, muito poderoso, é muito forte. A ministração também da Carol aqui, uma simples ministração do que aconteceu lá, na casa dela também, é muito poderoso. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe muito comigo. E hoje eu tenho a oportunidade de falar com os irmãos, e de compartilhar uma palavra. Um dos assuntos que tem assim a facilidade de mexer comigo, um dos assuntos que tem a possibilidade de me deixar bastante emocionado. E que alegria, o pastor tinha me falado para me pregar. E eu não sabia que hoje era ceia, porque semana passada eu viajei e eu achei que a ceia tinha sido da Páscoa. E aí eu vi ele postando lá o negocinho da ceia. E eu falei assim: uai, pastor, é ceia? Ele falou assim: mas fica tranquilo. Aí eu falei para ele: não, mas só para mim ter certeza, porque é um momento muito especial. Sabe, eu estava perguntando para mim, não era para ele ou para os irmãos, era para mim. Para que eu pudesse me preparar de uma maneira especial, para que eu pudesse vir aqui e trazer uma palavra especial. Amém, irmãos? Porque é muito importante, Tudo que nós cantamos aqui a respeito da graça, o que a Carol ministrou, isso tudo é muito, muito, muito importante. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Amém, irmãos? Quero agradecer também especialmente aqui a visita da minha mãe. Está ali, Dona Anália. Acho que é a primeira vez, irmãos, acho que é a primeira vez que ela me vê pregando, não lembro de primeira ou segunda vez. Hoje estou enrolado. Estou enrolado, já pensou? Amém. Para mim é um motivo de muita, muita alegria. Amém, irmãos? Vamos ler lá rapidinho para a gente não perder tempo. Eu vou procurar ser bem, objetivo. Mas não é fácil, irmãos. Para mim não é fácil. Eu vou falar do assunto que eu mais gosto de falar. E o tablet não foi suficiente. Eu tive que trazer um monte de papel aqui. Irmãos, aí o trem... É porque o trem é feio mesmo. Não coube aqui dentro. Eu tive que trazer mais um monte de folha, irmãos. Amém. Graças a Deus. Ninguém tem compromisso não, depois até 13h. Não, nós estamos tranquilos. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vamos lá, Lucas 22:8. Vão preparar a refeição da Páscoa. E aí eles perguntaram: onde queres que preparemos? E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam-lhe os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, antes de morrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês.
Só até aqui, irmãos. Irmãos, essa foi a instituição da ceia, esse momento que a gente vai participar aqui. E é importante a gente meditar nesse dia, nesse momento, do porquê a gente faz isso, né? Porque a gente participa da ceia. Eu não sei em relação a você, como é o seu relacionamento com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, mas a Bíblia nos instrui, nos ensina a meditar, a pensar, a refletir sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro simplesmente para ser lido, é um livro para ser pensado, meditado, estudado, para ser vivido. É muito mais do que um livro, é um manual, é tudo que nós temos em relação a essa revelação de Deus. É a mais absoluta revelação de Deus. Claro que Deus está revelado nas coisas, na natureza, em tudo, mas talvez a revelação mais complexa que a gente tem, mais profunda, está na palavra de Deus. É ali que a gente vem buscar. Então é importante a gente meditar e entender por que a gente faz isso. Porque senão vai passando o dia, a gente vai fazendo, né, a toque de caixa e fazendo de qualquer jeito, e a gente não para pensar, né, o que a gente está fazendo, o porquê da ceia. Aqui é o momento que Jesus instituiu esse momento que nós estamos vivendo. Porque ceiar, irmãos, não sei se você teve curiosidade também de saber, ceiar é comer, ceiar é fazer uma refeição. Então, por exemplo, nós vamos sair daqui, cada um vai para sua casa, ou você vai para um restaurante, você vai cear com sua família, você vai comer uma refeição com a sua família. Eu acho interessante porque a gente entender de onde que veio isso e por quê. Não é algo simplesmente que Jesus fez naquela hora. Esse momento que eu li aqui, ele é diferente de todos os outros, mas a ceia era comum. Jesus, não foi a primeira vez que Jesus ceiou com os discípulos. Era comum eles sentarem e compartilharem a refeição, sentarem e cearem, fazer, jantar junto, almoçar junto, era muito comum. Isso aqui era só mais um dia, comum. Só que Jesus vem e fala assim, estava ansioso por esse momento, porque essa aqui é a última ceia que eu vou ter com vocês antes de morrer. E aquilo ali tornou aquele momento especial, porque Jesus ia pedir algo para eles, que Jesus a partir dali ia instituir algo que serviria não só para eles, mas para toda a igreja, até que ele venha. E isso tornou aquele momento, isso tornou aquele jantar tão especial, diferente dos outros jantares. Ele sempre comia pão, sempre bebia vinho, era comum, né? Naquela reunião de Páscoa tinha também o cordeiro, era comum, era só mais um jantar. Mas algo tornou aquele jantar tão especial que Jesus falou, estava ansioso. Não via a hora para a gente poder ter esse momento aqui. E aí eles começam, eles sentam, eles preparam a Páscoa, eles sentam e começam a conversar. E aí vem Jesus falar com eles. E é interessante, deixa eu pegar uma cadeira aqui. Pastor, você pega uma cadeira para mim, por favor? Porque, irmãos, era assim, era só mais um dia. Talvez os apóstolos estavam tudo ali. Isso aqui já é o 89º jantar que a gente tem. É tudo tranquilo aí, Jesus, onde o Senhor quer que a gente reúne? Como é que vai ser? Cada um tem seu, né? Mas Jesus, ele estava encarando aquilo ali de maneira diferente. O que tornou especial? O que foi diferente? Foi diferente porque ele sempre pegava o pão e dividia e repartia. Ele sempre pegava o cálice e repartia, eles tomavam uns com os outros. Mas naquele dia Jesus falou algo diferente para eles. Jesus pegou o pão e falou assim, olha, eu estou prestes a morrer, eu estou partindo, mas eu não quero que vocês deixem de reunir para comer. Eu não quero que vocês deixem de reunir. Eu não quero que vocês deixem de cear uns com os outros. E a partir de agora, a partir do momento que eu não estarei mais com vocês, eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Quando vocês pegarem esse pão, já comemos tantas vezes, quando vocês repartirem, eu quero que vocês lembrem que esse é o meu corpo, que eu estou entregando, que eu estou partindo em favor de vocês. Está vendo esse suco de uva? Está vendo esse vinho aqui, que a gente tomou tantas vezes juntos? Da próxima vez que vocês tomarem juntos, eu quero que vocês lembrem-se
que eu estou entregando, estou derramando meu sangue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso para se lembrarem do que eu estou fazendo por vocês. Irmãos, é uma reunião natural. Não foi algo mágico, não foi algo que, sabe, não era algo comum, só que Jesus trouxe algo especial. Jesus deu uma ordem para os discípulos, e a partir daquele momento tornou a ceia tão especial, tornou aquela reunião tão especial. E a partir dali, eles tinham o costume de se reunir ocasionalmente. Não sei se era só na Páscoa, eu não sei como que era lá. Aqui a gente faz como? A gente faz uma vez por mês. Outras pessoas fazem uma vez por semana, alguns uma vez por ano. Não tem problema, é aquele momento que você vai sentar, não para comer só mais uma refeição, mas para fazer aquilo em memória do que Cristo fez por nós. Do que Cristo fez por nós. E isso, irmãos, é maravilhoso porque é muito simples. E eu fiquei pensando, porque Jesus, ele não tinha necessidade, assim, ó, faz isso para vocês não esquecerem o que eu estou fazendo para vocês, viu? Não era isso, irmãos. Era a preocupação de Jesus para que a memória do que ele estava fazendo, para que se repercutisse e reverberasse por milhares de anos. Porque a gente, nós vivemos num mundo diferente, irmãos, daquele. E eu meditando sobre essa palavra, fiquei pensando, olha que interessante, irmãos, isso era muito importante, a ceia era muito importante. Para nós não parece ser importante, porque a gente ouve Jesus na internet, no rádio, em qualquer lugar. Mas para aquelas pessoas não, irmãos. Então agora imagina que você vai chamar um amigo para sua casa. Naquela época, uma pessoa convidou uma família, e de repente eles se sentam e falam assim, vamos cear. E eles pegam um pão e falam assim, esse é o corpo de Cristo, que foi repartido, que foi moído em favor de nós. Irmãos, aquilo ali era muito profundo. Que história é essa? Que loucura é essa? O que é isso? Que história é essa? E vamos falar, esse é o sangue de Cristo que foi derramado por nós. E talvez esse é um dos motivos que o Evangelho chegou até a gente, porque eles obedeceram a Cristo e cearam juntos. E se reuniram para comer, não só para comer e conversar sobre futebol, essas coisas, porque eles também faziam isso, mas tinham uma ocasião especial, que eles se reuniam para falar sobre o sacrifício de Cristo. E essa notícia chegou até nós, e isso é muito importante para nós. E talvez você esteja falando assim, nossa, Doug, que legal, então agora a gente vai lembrar. Mas a gente precisa caminhar e ir mais profundo. Eu não vou esticar aqui a conversa, mas há algo que para mim soa muito importante. Por que a gente faz isso? Nós já estamos conversando em relação a Cristo. É para nós lembrarmos dele, especialmente em relação à sua morte e ressurreição, porque Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 11, 26, né? Vamos abrir lá, só mais esse. 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. E Paulo diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o momento que a gente vai lembrar da morte, desse sacrifício. E hoje nós vamos falar um pouco por que é tão importante a gente lembrar disso, por que a gente precisa fazer isso para lembrar disso. E é importante que ele fala assim, da sua morte até que Ele venha. Paulo está falando não só da morte de Jesus, mas está falando também da sua ressurreição. Porque se Ele tivesse só morrido, talvez Ele não viesse mais. Mas pelo fato de Ele ter ressurgido, há esperança para a gente que um dia Ele irá voltar. Amém? E aí eu coloquei uma pergunta aqui, por que Jesus morreu? Porque há muitas perguntas, irmãos. Quando? A gente já sabe. Como? Apesar de tudo isso ser importante, mas eu vou frisar a palavra em uma pergunta chave aqui. Por que Jesus morreu? Parece ser uma pergunta, às vezes assim, muito... Douglas, que pergunta simples. Eu sei que eu estou falando aqui para muitos que já têm uma caminhada cristã. Talvez você fale assim, poxa, a pergunta parece até ser infantil. Mas irmãos, a gente meditar nessa pergunta nos abre portas e nos faz
conhecer um universo, irmãos, de segredos, um universo de mistérios, um universo de revelações da parte de Deus muito grande. E nos faz estar aqui, irmãos, e pegar esse pão, esse cálice de uma maneira muito diferente. Muito diferente. Em resumo, Jesus morreu para nos salvar. Esse é o resumo. É muito simples isso, mas ao mesmo tempo muito complexo. Que talvez você está sentado aí e você não entendeu ainda por que eu precisaria ser salvo. Ou outra pergunta que eu já me fiz, eu não sei se você já fez essa pergunta, mas precisaria de morrer? Será que Deus, no seu infinito poder, será que Deus, no seu infinito conhecimento, será que Deus, nas suas infinitas possibilidades, não tinha outro jeito para resolver isso, não? Precisava mesmo de alguém morrer? Precisava mesmo que Jesus morresse? Não dava para resolver, para nos salvar de outra maneira? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas eu já me questionei muito. Já me questionei muito. E para a gente entender essa história, nós precisamos voltar um pouco lá atrás, lá no início. E a gente via no carro, e aí minha esposa falou que parece que o esposo da Rainha Elizabeth faleceu. Eu não fiquei sabendo. E aí, irmãos, é chuva de meme, né? Chuva de meme, porque nós vamos voltar a história aqui para um momento que, acho que ela estava lá, nesse momento nós vamos voltar a história. E eu vi só fazer um parênteses aqui, irmãos, que eu achei muito, muito legal. Falou assim, que ela estava lá, falou assim, nossa, eu estou com medo do escuro. Aí falou assim, começou, né? E Deus disse, haja luz, e houve luz. Irmãos, e nós vamos voltar lá no Éden, para a gente entender por que Jesus morreu. Ele morreu para nos salvar, e por que a gente precisava ser salvo. Não vou me enrolar aqui, mas a gente sabe que foi por causa do pecado. Quem foi o primeiro ser humano, irmãos? Fala aí rapidinho. Que pecou? Beleza. Essa pergunta é importante, irmãos, porque ela vai revelar muito para a gente. O primeiro ser humano que pecou foi Eva, não foi Adão. Só que em nós há um entendimento que foi Adão que pecou. E esse entendimento não é errado, porque nós respondemos isso porque a culpa, a responsabilidade foi de Adão. Eva pecou e a vida continuou. Eu não sei quantos dias depois, não sei se foi no mesmo dia, não sei, mas continuou. O problema foi quando Adão pegou a fruta e comeu também. A responsabilidade, a ordem, eu sei que ela também tinha responsabilidade. O que eu quero dizer é o seguinte: a responsabilidade da humanidade, quem representava, vamos colocar assim que vai ficar melhor, quem representava os seres humanos diante de Deus era Adão. Então quando a gente fala assim, quem pecou? Da onde que veio tudo isso? Adão. Ninguém nem fala de Eva, porque realmente não está errado, foi por causa de Adão mesmo. Apesar dela ter sido a primeira, nós lembramos de Adão, porque a culpa, a responsabilidade foi Adão. E os nossos problemas, tudo o que nós sofremos hoje, o pecado que nós carregamos e o motivo pelo qual nós precisamos ser salvos é por causa de Adão. Porque Adão é quem carregava a semente da humanidade. Porque Deus, no seu infinito discernimento, Ele deu aos homens as sementes para povoar, para multiplicar a terra. E eu acredito que todos são adultos que estão entendendo o que eu estou falando. Estou falando essa semente da fecundação. Estou falando do próprio espermatozoide. É o homem que carrega a semente, nesse sentido figurado. É o homem que semeia a humanidade no mundo. E a partir do momento que Adão peca, ele contaminou. É como, vamos dar um exemplo aqui, é como se Adão fosse uma árvore. E a partir de agora, todos os frutos que viessem de Adão estariam o quê? Contaminados, porque a árvore está contaminada. Todos os frutos que viessem depois já estariam contaminados com esse pecado, porque a árvore se contaminou. E esse é o nosso problema, porque o pecado não é individual apenas. O pecado, ele tem a ver com a raça humana. Porque o pecado, a condenação, ela é representativa. Nós fomos condenados, todos nós fomos condenados em Adão. Porque a árvore está contaminada e nós já nascemos contaminados pelo pecado. E isso é muito grave, isso é muito, muito sério. E por causa do pecado de Adão,
colocar aqui pelo menos duas situações que aconteceu com o homem em relação ao pecado. Nós herdamos essa corrupção do pecado, essa natureza do pecado, e nós herdamos também a culpa pelo pecado. É por isso que a gente vê algumas pessoas fazendo uma perguntinha que é até legal. Mas o que eu tenho a ver? Não foi eu que comi a fruta. Por que eu que estou pagando o preço, sendo que foi um cara lá, né, lá atrás que comeu? Por que eu estou sendo responsabilizado? É porque nós herdamos não só o prejuízo interior, o prejuízo total do pecado, de ter essa natureza, de já nascer assim, mas nós herdamos também a responsabilidade. Quando Deus olha para a gente, Ele nos olha como Ele olha Adão. Irmão Zé Marques, você pecou. A culpa do pecado está sobre o Zé Marques, a culpa do pecado está sobre a irmã Vilma, a culpa do pecado está sobre mim, porque nós herdamos isso, nós nascemos com isso, nós somos considerados pecadores e culpados por causa de Adão, e nós deixamos de ser perfeitos por causa de Adão. E aqui, irmãos, isso é muito importante, muito sério. A Carol falou aqui como ela estava ensinando a Helena. Irmãos, e é coisa simples, mas é muito profundo, porque nós não merecíamos. E de tudo que eu falar aqui, eu não sei o que você vai gravar, mas grava isso no seu coração. Não deixa esse sentimento que tem levado muitas pessoas, muitos cristãos hoje, eu tenho direito, no sentido de achar que Jesus não fez mais do que a obrigação dele. Não, Deus tinha que me salvar mesmo. Não, Ele me ama mesmo. Não, irmãos, sempre se coloca nessa posição de não merecer, de falar assim: poxa, eu não merecia isso. Eu acredito que é uma posição que nos faz enxergar melhor o Evangelho, nos faz arrepender dos nossos pecados, nos faz nos humilhar diante de Deus. Porque eu não sei quanto a você, mas eu tenho um sentimento que a gente pegou o boi. Eu tenho um sentimento, irmãos, que foi por um triz, um sentimento muito grande de que a gente quase rodou todo mundo. Porque a Bíblia diz, irmãos, se não me engano, em 1 e 2 Pedro, fala assim: Ele não poupou nem mesmo os anjos quando pecaram. Sabe o que eu vejo aquele ali, irmãos, quando eu leio esse versículo? Eu falo assim: foi por um triz. Porque, irmãos, os anjos, eles pecaram, e eles não tiveram uma segunda chance. Os anjos pecaram e Deus não falou assim: vou organizar aqui uma maneira de salvar vocês, de vocês terem uma chance de se redimirem. Não, vocês pecaram e acabou. E com a gente foi diferente. E o que me faz assim temer a Deus ainda mais é pensar que talvez conosco poderia ter sido a mesma coisa. Só que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua maneira de agir, e porque Ele é autônomo, Ele faz o que Ele quer, Ele decidiu fazer conosco de uma maneira diferente. Isso a gente não vai entender. Por que Deus fez isso com os anjos, com a gente não? Isso para a gente é incompreensível. O que a gente precisa entender é o que aconteceu. Foi isso que Ele fez. Mas sempre me vem à memória que poderia ter sido diferente. Eu não tinha um direito. Deus, só precisa me dar uma chance, porque não tem essa história, irmãos. Não tem essa história. Mas aprove a Deus agir conosco com bastante misericórdia. Então, irmãos, nós já nascemos nesse pecado. Nós já nascemos. Está aqui a filha da Jaque. Isso é difícil para a gente entender. Entender que essa menininha é uma pecadora. É difícil. É muito difícil de entender que a culpa, a responsabilidade do pecado está sobre a vida dela. É difícil. Mas esse é o testemunho da palavra. É isso que a Bíblia está nos falando lá desde Gênesis. Diante dos homens, diante de nós, ela é inocente, pura, maravilhosa, né? Como diz a pérola, maravilhosa. Mas diante de Deus, irmãos, é só mais uma pecadora. Um bebê recém-nascido, a Júlia, que acabou de nascer, ela é só mais uma pecadora. E diante de Deus, ela é uma pecadora, merece ser condenada. Isso é difícil para a gente entender. E talvez você não aceite isso, e eu vou sugerir para você: lê mais a Bíblia, para você ver o que Deus já fez sobre isso que eu estou falando. Eu não sei se você já meditou nisso, mas quando o dilúvio caiu, quem foi que se salvou?
Quem Deus salvou? Noé, a esposa dele, seus filhos e as suas noras. Eu não sei se passa pela sua cabeça que tinha mulher grávida. Eu não sei se passa pela sua cabeça que tinha bebê recém-nascido, que não entrou na arca. Eu não sei se passa pela sua cabeça que tinha menininhos, criancinhas, do tamanho da Melissa, que foram afogados no dilúvio. Irmãos, parece que a gente vive num mundo, sabe, de fantasia. A gente lê e parece que a gente, por falta de, sabe, de parar para pensar e falar assim, deixa eu entender isso aqui. Irmãos, morreram. Deus executou o seu juízo sobre essas crianças, sobre esses recém-nascidos. Deus não mata pessoas inocentes. Deus não cumpre juízo em quem é inocente. Deus cumpre o seu juízo em quem é pecador, em quem é culpado pelo seu pecado. Me choca todas as vezes que eu vou ler o livro de Juízes, ou a gente vai ler também o livro de Reis e ver, os israelitas saíram para a batalha, e qual foi a ordem de Deus? É para matar tudo, é para matar homens, mulheres, crianças, bebê, grávida, animais, é para matar tudo. Eu estou executando o meu juízo sobre aquele povo. Isso precisa chocar, isso precisa mostrar que há algo de errado em nós, como seres humanos. Isso tem que fazer a gente entender o quanto o pecado nos afetou diante de Deus, porque isso é muito sério. É muito sério, porque nós criamos alternativas, e a gente começa a falar, não, essa criança aqui é um inocente. Então por que Deus fez isso? Por que Deus não fez uma arquinha? Por que Deus falou para o povo ir lá e matar todas as pessoas, inclusive crianças? Isso é forte, sabe? Eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo ali, é forte. Mas isso não sou eu que estou inventando, isso não precisa nem de estudar a palavra, é só ler, é literal, está escrito isso. Mas a gente parece que pula essas partes, a gente não quer confrontar com isso. E eu acho que o resultado disso é muito ruim para nós, enquanto cristãos, porque a gente está nos poupando de uma realidade que bate à nossa porta. Nós estamos nos poupando de uma realidade que está dentro de nós, uma natureza pecaminosa que está arraigada em nós. Essa que é a verdade. Mas graças a Deus, que Deus operou um milagre de salvação e nos oportunizou sermos salvos, inclusive as criancinhas. Não vou entrar nesse mérito. Eu lembro que no CMC a gente teve muitos debates sobre isso. Eu lembro quão é difícil a gente enfrentar essas situações, mas essa é a realidade. Mas Deus oportunizou a salvação até para essas crianças. E a salvação, irmãos, eu vou fazer um parênteses aqui, avançando, puxando, né? Eu vou antecipar uma tutela aqui. Vou antecipar o que eu já ouvi falar aqui. E essa salvação, irmãos, inclusive para esses bebezinhos, só se deu por uma razão e por um homem, Jesus Cristo. Eu tinha muita dificuldade, pastor, de entender isso. Para mim, essas crianças, elas eram inocentes e elas, obrigatoriamente, Deus tinha que colocar elas no céu. Não tinha cabimento. Mas um dia, irmãos, eu me vi diante de uma situação. A Bíblia diz que só há um meio de ser salvo, que é por Cristo Jesus. E hoje eu entendo, pelo menos algo eu entendo, que só há possibilidade dessas crianças ser salvas por causa de Cristo Jesus. Porque é simples, é só você pensar no contrário. Se Cristo não tivesse se entregado na cruz, se Cristo não tivesse morrido por nós, quem seria salvo? Estava todo mundo no inferno, inclusive as crianças. É só pensar isso. Se Jesus não tivesse se sacrificado, não teria salvação para ninguém. Amém? Outra oportunidade nós vamos falar sobre como se dá essa salvação para os pequeninos. Hoje não é da gente conversar sobre isso, mas vamos avançar. Então o pecado está instaurado e havia a necessidade dessa reconciliação, né, que o Marco veio e falou na quinta-feira, se reconciliar. Deus reconciliou para si o homem, e Ele fez isso através de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Mas será que Deus não tinha outros meios? Será que Deus não podia fazer de maneira diferente? Será que Deus não podia simplesmente apagar? Será que Deus não podia simplesmente falar assim, não, tá bom,
Deus não tinha obrigação de nos salvar. E eu já citei o texto aqui, está em 2 Pedro 2,4. E ele diz: Deus não poupou nem mesmo os anjos. Então por que Ele nos salvou? É uma pergunta, e é importante. Irmãos, a resposta está naquele versículo que todo mundo conhece, João 3,16. Deus nos salvou porque Ele nos amou. É simples assim. Deus nos ama os anjos, Deus não ama os animais. Eu não quero saber, eu sei que Deus salvou o homem por um motivo, por um amor. Ele nos amou e na sua infinita vontade Ele decidiu nos salvar. Então foi isso que nos levou a salvar. Mas tinha um problema. Qual que era o problema? É que Deus, Ele não é só amor. Deus não é só amor. O problema é que Deus também é justo. E aí estava um problema sério. Deus precisava nos amar e ser justo ao mesmo tempo. Então Deus decidiu nos salvar, mas Ele precisava nos punir. Ele precisava nos matar por causa dos nossos pecados. E aí está o problema instalado. Só que Deus trouxe também a solução. Então Ele envia Cristo, para que se cumprisse em Cristo o amor e a justiça. Para que através de um homem ele cumprisse o seu ato de salvação e o ato de condenação em Cristo Jesus. E assim Ele pudesse exercer com os seres humanos amor e justiça ao mesmo tempo. E eu falei de pecado, e talvez você está pensando aí, é algo importante a gente trazer. E por que que tinha que ser Jesus? Não podia ser, vamos pegar o Valdisson. Pegar outro aqui, né? O Léo tá de bobeira ali, vamos pegar ele. Para que, gente, a gente pegar o Filho de Deus para fazer tudo isso? Irmãos, isso é maravilhoso. A maneira como Deus age é maravilhoso. Eu falei há pouco que a semente da humanidade estava contaminada em Adão. Todos os que nascessem de Adão estariam contaminados por essa semente. E olha o que Deus fez. Deus trouxe um homem que não nasceu da semente de Adão. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Por que que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Por que que Jesus não foi concebido como todos nós? Por que que Jesus não foi concebido através de uma relação sexual de um homem e mulher? Porque a semente do homem está contaminada. E fatalmente faria com que Jesus já nascesse, né? Ou o Salvador nascesse com essa contaminação. Então vem Deus e orquestra um plano. E Ele vem e através de uma concepção milagrosa, miraculosa, Deus coloca no ventre de Maria a sua própria semente. Então estava ali nascendo um novo Adão. É o que a Bíblia nos fala. Jesus é o segundo Adão. Em qual sentido? No sentido que Adão nasceu sem pecado. No sentido que Adão foi esse que nasceu sem estar contaminado. Ele se contaminou. Então Jesus precisava ser assim. Por isso Jesus não nasce dessa semente adâmica que estava no homem. Por isso que Ele é responsabilizado. Não tem problema Jesus nascer de Maria. O problema é a semente que Adão carregava. Por isso que quando a gente pergunta quem pecou, foi Adão. O problema, né, os B.O. tudo é por causa de Adão. Então vem Jesus e é concebido dessa maneira diferente, milagrosa. E dá a Ele a oportunidade de nascer como um novo Adão. Isso para nós é maravilhoso, irmãos, porque a gente começa a pensar, existia uma pessoa como Adão, novamente na terra, alguém que tinha esse relacionamento com Deus 100%, alguém que não estava com nenhum obstáculo do pecado, que não tinha nenhuma trava de se relacionar. É como se Jesus fosse aquele que toda tardezinha se encontrava com Deus, toda tarde Deus vinha passear com Jesus, porque Ele não tinha essa natureza de pecado, irmãos. Isso é poderoso e maravilhoso demais. Isso explica muita coisa em relação à vida de Jesus, ao seu ministério e a como o Espírito Santo usava a vida daquele homem. Então vem Jesus para cumprir amor e justiça. Meditar nessas coisas, irmãos, meditar na profundidade de tudo isso, nos faz olhar para essa cerimônia, para esse ato de uma maneira diferente. Ou pelo menos precisa nos fazer assim. Porque Jesus, para vir se encarnar, e é o testemunho bíblico, Ele se esvazia.
Ele se esvazia. Qual era a diferença de Jesus aqui na terra da gente? A primeira diferença é essa. É que ele não tinha o pecado. Sabe essas bobeiras que passam na nossa cabeça? Sem você querer. Sabe esse trem que te perturba? Tipo assim, poxa, eu não queria ser assim. Jesus não era assim. Jesus não tinha esses problemas. Agora, irmãos, o que me faz assim admirar ainda mais o ato, irmãos, é ver o que Jesus, ele deixou, o que Jesus, sabe, se comprometeu a viver e a passar, para que se cumprisse esse plano em nós. Talvez você olhe, e talvez você tenha uma mentalidade como eu já tive, de olhar e falar assim, para Jesus foi fácil. Para Jesus foi fácil, irmão Zé Marques. Está lá na cruz. Era só ele falar assim, pastor, não quero sentir dor. Uai, eu não sei nem se Jesus sentiu dor, né? Alguns falam. Porque Jesus, como ele era Deus, ele podia simplesmente falar assim, ó, não quero sentir dor. Pá. Não, eu quero que passe rápido. Não, eu quero que, eu vou apagar minha memória aqui, lembrar só quando eu estiver lá no céu. Mas talvez, irmãos, é falta da gente buscar na palavra, entender e compreender. A Bíblia diz, dá testemunho, que ele era homem como nós. O pastor até falou uma vez aqui numa quinta-feira, nós estávamos discutindo sobre isso. Ele era homem como nós. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou dos seus atributos. Do que Jesus se esvaziou, e a gente já falou isso aqui uma vez. O que diferencia Deus dos homens? Em resumo, são 3 atributos que a gente considera assim, é a sua onisciência, onipotência e onipresença. O que Jesus fez para vir aqui é ter se esvaziado disso. Ele deixou de lado, é como se ele tivesse deixado no céu esses atributos. Ele desceu como uma pessoa não onisciente, não onipresente e não onipotente. E a gente precisa se lembrar disso. Quando Jesus esteve aqui, é interessante que ele fala assim, ó, Jesus, quando que vai ser isso? E ele fala assim, ó, desse dia e nessa hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, senão somente o Pai. Ele estava falando assim, ó, desculpa, mas eu não estou tendo acesso a esse conhecimento, porque eu estou aqui como vocês. Se o Espírito não me revelar, eu vou saber o mesmo tanto que vocês. Tem gente que acha que Jesus sabia das coisas e pregava a palavra, porque lembrava. Não, eu lembro, Moisés estava lá no monte, eu vi ele. Aí de repente ele escreveu lá assim, ó, você errou aí, né, Moisés? Tinha uma vírgula aí, tira esse trem. Não, irmãos, Jesus sabia a palavra porque ele estudou. Se ele não tivesse estudado, ele não sabia nada, como a gente. Porque ele abriu mão da sua onisciência. Da sua onipotência, há uma passagem, existem várias passagens que demonstram isso, mas um especial quando ele está lá na cruz e o povo, desce daí, ele fala assim, ó, se eu quisesse, eu poderia pedir ao meu Pai. E Jesus sempre falava isso. Ele não falava assim, se eu quisesse eu ia e acontecia. Não, eu poderia pedir ao meu Pai. E ele enviaria, e ele faria, e ele aconteceria, porque o poder está nele. Eu estou aqui como homem com você. E a onipresença é o mais fácil de entender. Ele estava num corpo, se ele quisesse daqui para Campo Norte, ou ele pegava um ônibus, ou ele pegava um carro, uma bicicleta. Ele não estava em todos os lugares como Deus está, ele não tinha o pleno conhecimento. E isso é poderoso, irmãos. Ontem eu estava deitado na rede com a Melissa, e aí ela estava dormindo no meu colo, e eu estava olhando. Aí quando você olha o bebezinho de pertinho, você vê o tanto de cabelinho que eles têm, né? Criança tem cabelinho no rosto, tudo na testa, na bochecha, eles têm cabelinho nas costas. É uns pelinhos, eu não sei nem o nome daquele lado, não sei nem se é cabelo. Mas é uma pelugem. Aí eu fiquei olhando os pelinhos da testa dela, do nariz, e eu fiquei pensando assim, rapaz, Deus sabe o tanto de pelinho que tem na testa da Melissa. Cara, isso é muito loucura. Deus sabe o tamanho dos cílios dela. Ó, esse cílio aqui tem tantos milímetros, esse aqui tem tantos. Isso é ser onisciente. É esse conhecimento pleno e total das coisas. Não só do que é, mas também do tempo. Não estar preso a isso. Conhecer as coisas futuras. Conhecimento pleno. Jesus estava tolhido disso porque ele se esvaziou. O que Jesus não perdeu foi a sua natureza divina, a sua essência de ser Deus, de ser quem ele era. E isso fez dele Deus e homem. E isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso demais. Porque quando Jesus vem,
Olha só, irmãos. Eu não sei nem como é que eu vou falar isso, porque tem o pessoal do Facebook também. Eu queria que prestasse bastante atenção para depois não falar, né? Só ouvir, o Max não vai falar que eu tô igual o seu amigo lá. Criando coisa lá, né? Vou nem falar o nome dele aqui para depois não sair. Né? Pregador de Uruaçu fala mal do fulano de tal. Vou nem falar, mas os homens entenderão. Amigo do Mike, depois você pergunta para ele lá quem que é. Irmãos, quem estava no início de todas as coisas? Na criação de todas as coisas? Não, bem de boa, quem estava ali? Nós sabemos. Vai, irmãos, fala. Nós sabemos. E se eu dissesse para vocês que Jesus não estava lá? Ó, começou, vai. Começou, agora eu vou falar que deu uma cutucada aqui. E se eu falar, vou melhorar esse argumento. E se eu falar que não tinha ninguém ali com o nome de Jesus? Uma pessoa que se chamava Jesus. Isso é poderoso, irmãos. Na criação estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, que nós conhecemos, nós estamos sendo aqui, é um homem. Não tinha nenhum homem lá na criação. Jesus é nome de homem. Vou falar algo para você que talvez você vai espantar. Você sabia que Jesus não foi o primeiro Jesus? Sabia que Jesus era um nome comum na época? E eu não vou longe para te provar isso. Irmãos, na Bíblia você sabia que tem pelo menos mais 2 Jesus na Bíblia? Que Paulo tinha um discípulo que chamava Jesus. Depois eu vou te passar a referência, não sei se eu anotei aqui, que é legal. Em Atos, essa eu lembro, eu não lembro se é Atos 13, que fala que tinha um falso profeta que se chamava o quê? Bar Jesus. O que é o Bar Jesus? Filho de Jesus. Então já tinha um pai que chamava Jesus. E não era o Jesus que nós conhecemos. Paulo tinha, eu saúdo Jesus, chamado o quê? Justo, que é discípulo meu, parceiro. Era como se fosse João, irmãos. Jesus, na verdade, é o mesmo nome, Josué. Que significa o quê? Deus salva, Jeová salva, Deus é salvação. Quando você vai pegar o primitivo, quando você vai pegar a palavra hebraica, é lá, Yeshua, lá no hebraico antigo, eu não sei como que era o nome, mas é esse mesmo nome, era o nome de Josué, era um nome comum na Bíblia. Então o que eu estou querendo dizer é que Jesus, esse homem é um nome de um ser humano, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele recebeu um nome, e que Deus fez esse nome acima de todos os nomes. Esse nome, Jesus, ele não era, ele veio. Jesus recebeu esse nome por ter se encarnado. E aí tinha que colocar o nome, vai se chamar Jesus. Por isso que eu estou falando, era Deus Filho, era Deus. E talvez você fale assim, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Principalmente o que vai acontecer depois. Ele vem, Deus Filho, se encarna e se torna Jesus, um ser humano com natureza divina. E ele se entrega, ele morre, mas a Bíblia diz que ele ressurge. Ele ressuscita. E aí quem ele se torna lá na frente? Ele volta a ser Deus Filho? Não, ele não volta a ser Deus Filho. Ele continua sendo Jesus. Irmãos, isso é poderoso. Jesus, ele aceitou dividir a sua natureza, ou conciliar a sua natureza com a natureza do homem. E a Bíblia vai dizer que a partir de agora existe um homem no céu. Existe um homem no céu. Existe um representante dos seres humanos no céu, Jesus, Deus, homem. A Bíblia diz que quando ele voltou, ele não voltou igual aparecia, igual Deus já apareceu lá no Antigo Testamento. Ele voltou como homem, ele comeu, ele participou, ele tinha as suas marcas. E quando a gente vê ele, nós vamos ver o quê? Jesus no céu. Porque ele não deixou essa natureza, fazia parte desse milagre que nós estamos comemorando, lembrando hoje. Ele aceitou conciliar a sua natureza e eternamente manter essa natureza humana por causa de nós.
é muito mais, irmãos, do que uma simples morte. Quando Jesus esteve aqui, ele simplesmente e sinceramente e voluntariamente sofreu. E esse glorioso tem outra oportunidade, nós vamos ter que falar também, é o motivo pelo qual Jesus ressuscita. Esse corpo glorioso, essa pessoa gloriosa, não era simplesmente Jesus, humilde que andou, não. Como a Bíblia diz, ele veio como cordeiro, mas ele retornará como leão. Isso também tem que mexer com a gente, porque a gente às vezes trata Jesus, o nosso relacionamento com Jesus, como Jesus o cordeiro, Jesus o cordeiro, Jesus o cordeiro. E a gente esquece que esse cordeiro morreu e agora deu origem a um leão. E que muda muita coisa para a gente também. E Jesus, e só dando um spoiler aqui, eu já me perguntei por que Jesus ressuscitou. Gente, se eu morro, passo dessa vida para ir para uma vida espiritual, para sair dessa para ir para o céu, para que ele ressuscitou? Porque eu não sei se você tem essa ideia, mas o ressuscitar é voltar, é ressurgir, é retornar. Imagina que aqui, está traçado um plano, eu estou aqui num plano material, na terra, e aí eu morro, eu vou vir para cá, que é um plano espiritual. Quando a gente sabe, tem os anjos, tem o céu, está todo mundo aqui. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus volta para cá, porque ele ressuscita. Ele ressuscita. Mas a Bíblia diz que ele precisava ressuscitar por causa da nossa justificação, por causa da nossa redenção, porque a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Porque o plano que Deus tem para nós não é um plano de passar daqui para cá, não. O plano que Deus tem para cá é você vai passar para cá, você vai ser julgado e aí você ressuscita. O que Deus tem para nós é ressuscitar. Por isso que Gênesis 1:2 fala que Deus criou um céu e uma terra. E Apocalipse 21:22 vai falar o quê? Que Deus criou um novo céu e uma nova terra. Porque a intenção, Valdisson, de Deus não é que a gente vai morar num plano, é que a gente volta para morar num novo céu e nova terra. Por isso a gente vai ressuscitar, e outra oportunidade a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria falar nesta manhã, irmãos, é trazer um pouco mais do que aconteceu, de quem era esse Cristo, Jesus, esse homem que andou entre nós e que se entregou. E hoje nós estamos aqui para cear. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu já vou encerrar.